Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão, esse é o nosso canal Direita TV News. Não reparem aí, a iluminação não está muito boa. Deixa eu pegar aqui o nome aqui do canal que o amigo deu de presente para a gente. Vou fazer aqui o vídeo e depois a gente pode cortar. Eu vou fazer... desliga o ventilador, por favor. E aqui eu estou sem ar de novo agora. Em pílulas, a gente pode cortar em pílulas. Então, eu vou falar uma coisa aqui, depois eu vou mostrar sobre os traidores do presidente Bolsonaro e o perigo real, os inimigos reais do Brasil e do presidente hoje. E não é o Lula, não é a esquerda, é esses que vocês já sabem mesmo. Os meus alunos já sabem. Então, vamos aqui, depois a gente corta daqui para diante, tira um pedacinho de outro. Dá para a gente colocar em redes sociais aí, no Twitter, no Instagram. Vamos começar aqui, então. Muita gente me pergunta, e eu ouço isso demais, eu tenho certeza que meus alunos também ouvem. Esse doutor Marcelo é louco, vocês são loucos, então quer dizer que se não apoiar o presidente Bolsonaro, não votar no presidente Bolsonaro, então eu sou comunista? Todo mundo é comunista, então, se não apoiar o presidente Bolsonaro? Vocês, como eu, devem ouvir isso o tempo todo. Então, eu ouço o tempo todo e essa gente ainda vem me atacar e me ofender, me difamar. Então, assim, a resposta é muito simples. Exatamente isso. Ou você é Bolsonaro ou você é um comunista. Ou, no mínimo, você não sabe que é comunista, mas está lutando para colocar comunistas no poder. Por quê? Simples assim. Quem diz isso é o pessoal do Terça Lixo, Fernando Cogumelo, agora acho que o rapaz está sempre alucinado, né? Fernando Merda, está tomando cogumelo, o imbecil, que diz para o povo que o presidente Bolsonaro é só uma passagem, é só mais um cara, é só mais um político. Para os meus alunos, para mim, a gente sabe que não. Ele é único, único. E aí, quando eu falo, ele é o salvador desse país, o único que pode salvar o país, vem débil mental, retardado, dizendo, o único salvador é Jesus, é Deus. Vá pro diabo que o carregue. Vai ser ignorante assim, no raio que os parta, débil mental. Nós estamos falando aqui, do mundo aqui, material aqui, agora livrar o Brasil do comunismo. Estamos falando de religião aqui, não. Aqui tem 300 vídeos a gente falou de religião já no canal. Estou falando agora do Salvador do Brasil, que pode livrar o Brasil das mãos de 30 anos de um governo comunista no Brasil, de uma ditadura comunista. Não existe outro além do presidente Bolsonaro. Se existisse outro, eu poderia dizer para você, então tá bom, você não apoia o presidente Bolsonaro, você apoia quem? Ciclano? Fulano? Esses também são anticomunistas, então pode apoiar esses dois aí também. Não precisa ser só o presidente Bolsonaro. Eu sou o presidente Bolsonaro porque eu amo o presidente Bolsonaro e eu sei que esse homem é um enviado de Deus. E ponto final. Agora, quer votar num outro que é anticomunista também? Pode votar. Naquele outro também é anticomunista? Pode votar. Acontece que essa possibilidade não existe, porque o Brasil só existe comunistas. Qualquer desgraçado que está participando da política nos últimos 33 anos é um maldito comunista. Não existe outro político anticomunista. Mas os meus alunos sabem, mas os retardados que ficam ouvindo Fernando Merda falar, e eu vou botar aqui no vídeo na sequência para vocês verem esse lixo do Fernando Melo falar, e o Terça Lixo, e quem não assistiu ainda o dossiê do Fernando Merda lá no Kim Paim, que vá assistir e não fique enchendo o meu saco, que o Kim Paim é que fala para retardado. Põe aqui as falas todas do Fernando Merda, todo ele amoedo, Partido Novo. Eu não tenho saco para isso, não. Eu não dou aula em creche, e nem a pai, para débil mental. Eu falo para adultos que querem aprender. Não quer aprender, não aprenda. Vá pro diabo carrega, só não venha encher o meu saco aqui. Então, tem outro além do Bolsonaro que seja um político anticomunista? Porque é o seguinte, o problema do Brasil, como a grande maioria desses retardados pensam e essas porcarias desses canais dizem, eles querem dizer e ficam repetindo isso 1 milhão de vezes, aí a população sai que nem débil mental, falando, não, o problema do Brasil é corrupção. Não é, seu animal estúpido, quadrúpede, débil mental. Isso foi o que a Globo falou para você durante os últimos 30 anos. Então, não é. Não é. Liga o ventilador, por favor, no mínimo para mim, por gentileza. Obrigado, assistente de palco, amada do meu coração. Beijo para você. Beijo. Não é corrupção. O problema de corrupção foi o que a Globo disse para você, que o problema do Brasil é a corrupção durante esses 30 anos, enquanto os comunistas fazem o que querem. Estupram seus filhos na escola com 2, 3 anos de idade, legaliza a pedofilia no Brasil, e drogas, e por aí vai.
Só existe um homem anticomunista nesse Brasil que defende a doutrina de Deus. Então não venha me falar que é Jesus que vai salvar e Deus que vai salvar, porque a política é formada pela religião, pela luta entre o bem e o mal. O cristianismo contra o comunismo ateísta, inimigo de Deus. Então, Bolsonaro é o único homem nesse país político que tem chance de ser presidente, como foi, se tornou, porque eu também sou como o Bolsonaro, só que eu não vou ser presidente nunca. Então não me venham falar como se fossem retardados. Eu estou falando de pessoas que podem chegar ao poder no Brasil. Só existe o presidente Bolsonaro e os filhos deles. Os filhos dele. Por que vocês acham que a Globo o tempo todo quer denegrir a imagem dos filhos do Bolsonaro? É Flávio para lá, é Flávio para cá, Eduardo Hambúrguer, Flávio Rachadinha, e o outro lá, o Carlos não sei o quê, e nazista, essa porcariada toda. Porque, ao contrário do povo ignorante, estúpido, arrogante desse país, a Globo sabe que a única possibilidade de salvar esse Brasil é o Bolsonaro e a família dele. Por isso que não pode denegrir a imagem, não pode criticar o presidente Bolsonaro, porque não tem outro, seus retardados, animais estúpidos. Não existe outro, além do presidente Bolsonaro, que tem essa predisposição de ser um político anticomunista. E o problema do Brasil é o comunismo. Se o político não é anticomunista, ele vale a mesma coisa que um monte de estrume. Não serve para nada. Ou ele é um maldito traidor. Então, mande o Alan dos Santos, o Fernando Mello, pro raio que os parta, seus desgraçados. Eu quero ver aonde vocês vão arranjar um outro político anticomunista nesse Brasil. A única salvação desse Brasil é uma nova Constituição anticomunista. Nós vamos criminalizar o comunismo, tornar o comunismo crime no Brasil. Não é corrupção, não, seus retardados. Corrupção já é crime. Por que ninguém vai preso corrupto? Porque os comunistas fazem as leis. Vai ver se o Fernando Merda e o lixo do Alan dos Santos falam isso para vocês. Retardados. Ai, o senhor, quem fala assim não tem Deus no coração. Não. Quem tem Deus no coração é comunista. Quem está atacando o presidente Bolsonaro é que tem Deus no coração. Quem está atacando o presidente, porque se ele cair, a doutrina do anticristo vai governar o Brasil por mais 30 anos. Quem é que eu não tenho Deus no coração? Quem é que tem? O Fernando Merda, o Alan dos Santos, que fica atacando o presidente Bolsonaro? Esse único homem que defende a doutrina de Deus contra a doutrina satanista, anticristo do socialismo, comunismo? Ah, não é assim, não é assim. Então, se caiu o presidente Bolsonaro, quem é? Quem é o outro político anticomunista do Brasil? Quem? Débeis mentais. Então, eu não tenho Deus no coração porque eu falo desse jeito aqui. Eu estou falando para adultos. Eu não estou falando para criança. Nem para criança que tem problema mental. Muito menos. Eu falo para adultos. Vocês vão condenar a vida, o futuro dos seus filhos e netos. Porque não existe outro homem anticomunista no Brasil que pode ser um presidente da República, além do presidente Bolsonaro e dos filhos dele. E aqui, seu Fernando Merda, não é Jair, não, que nem eu falei agora para um cara aí. Ele não consegue falar. Presidente Bolsonaro, nosso amado presidente Bolsonaro, esse enviado de Deus, ele não consegue. É Jair para cá, Jair para lá. Sabe por quê? Porque o demônio não pode falar o nome de Deus. Ele não consegue. Porque se ele falar, ele frita. Desgraçado. Vai chamar a tua mãe de Jair. É nosso enviado de Deus, nosso amado presidente Bolsonaro. Um homem anticomunista nesse Brasil. Nós criminalizamos o comunismo, como a Polônia, a Ucrânia, vários outros países fizeram. Criminalizamos o comunismo através de uma nova Constituição anticomunista. Não é Constituição de terça lixo, não. Do príncipe, não. Uma nova Constituição anticomunista. Aí você prende em 5 minutos todo o Congresso Nacional, todo o Supremo lixo daquela corte imunda maldita. Você prende e julga todos os milhões de funcionários públicos, de funcionários comunistas do Ministério Público, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, todos, telefone tocando, todos
Todos os comunistas que você manda o seu filho para a faculdade e ele transforma o seu filho num terrorista comunista. Essa gente é presa em 5 minutos se a gente escreve uma Constituição nova e criminaliza o comunismo. Qual é o outro homem que vai fazer isso no Brasil? Então, por quê? Por que eu não posso dizer? Se você critica o presidente Bolsonaro, você está dizendo que existe outro melhor, que vai fazer coisa melhor. Porque se ele não está fazendo, ele quer fazer, como eu. Se ele não está fazendo, é porque não dá para fazer. Se você está criticando, você está dizendo o seguinte: não, tem outro melhor, tem outro melhor. É outro qual melhor? Qual é o político anticomunista que existe no Brasil? Seu retardado, débil mental. Mas o problema não é a corrupção. Corrupção é o Katsu, sou imbecil. Doença, doença, maldita doença. Não querem aprender essa arrogância maldita. Enfim, é isso aí. Existe um homem anticomunista no Brasil. Um homem, um político e a família dele. Os filhos do presidente Bolsonaro. Então é o seguinte, se o Lula mandar você não votar no Bolsonaro, você vai fazer o que o Lula quer? Se o Lindenberg, a Gleisi Hoffmann, o Haddad, mandar a Erundina, a Marta Suplicy, que eu vou mostrar aqui o Fernando Merda ensinando a Marta Suplicy como derrotar o presidente Bolsonaro. Se o Haddad, se o Fernando Henrique mandar você não votar no Bolsonaro, não votar no Bolsonaro, você vai obedecer? Não, não vai. Bolsonarista nenhum vai, né? Mas e se o Fernando Merda mandar? E se o Alan dos Santos mandar você não votar no presidente Bolsonaro? Vocês, meus alunos, não, né? Óbvio que vocês já sabem que essa escória são traidores. Mas o povo que segue milhões, 1 milhão de pessoas seguindo esse terça lixo e esse Fernando Merda. Aqui, ó, meu Twitter, para quem quiser seguir. Tá aqui, ó. Traidores aqui, ó. Vamos se inscrever no meu Twitter lá. Vamos ouvir. Primeira coisa. Quando a gente fez a Super Live, nós falamos bastante sobre isso. E quando a gente fala bastante sobre isso, nós estamos falando não sobre o que o governo tem que fazer, pelo menos eu digo de minha parte, eu larguei de mão. Largou de mão. Ficar cobrando ao governo. Ele largou de mão de cobrar. Eu já devia ter largado mão há muito tempo. Tinha que calar a boca, porque vocês vão ouvir ele falar, porque ele mesmo não entende de política. Ele vai falar aqui, viu, seus retardados, que seguem essa escória, esse traidor aqui. É comunista. Partido Novo, lixo comunista. Professor de conservadorismo nenhum. Votava no Novo lá atrás. Eleitor, leigo, ignorante, que não sabia que o Novo era comunista, tudo bem. Professor de conservadorismo, professor que se diz professor, não vota em Partido Novo, não. Então ele largou mão agora de criticar o governo, depois que ele já quase derrubou o presidente Bolsonaro. Vamos ver o que ele está falando. Não tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Até mesmo porque o governo tem se mostrado que ele adotou uma linha de guerra, né, uma linha de combate, que não é a minha linha. Então, assim, ele acabou saindo da minha praia. Isso. E como saiu da minha praia, eu não consigo mais atuar. Porque você é um traidor. A minha praia é a praia ignorante. Da discussão enquanto ela está no âmbito do conservadorismo. Conservadorismo, isso. Conservadorismo, ele quer falar sobre conservadorismo. Até ontem, ele vota no Amoedo, ele apoia o Amoedo ainda, ele critica o presidente Bolsonaro, vota no Amoedo, vota no Partido Novo Comunista, que é o mesmo partido democrata nos Estados Unidos, lixo comunista, aí ele acha que ele é professor de conservadorismo. O país que se dane. O negócio é falar de conservadorismo, né? Vamos falar. Que a discussão sai do conservadorismo e passa para a política, aí eu tenho que sair fora, porque eu não entendo nada de política. Eu não entendo nada de aliança. Você não entende nada de política? Como eu disse no Twitter, por que não cala essa maldita latrina que você chama de boca? Essa latrina imunda que você chama de boca e deixa o presidente Bolsonaro governar o Brasil? Porque há 1 ano, 2 anos, quase que o presidente aí, vocês, Terça Lixo e Fernando Merda, estão atacando o presidente Bolsonaro, dizendo para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Que ministro tem que pôr ou deixar de pôr. Por que não cala essa latrina imunda que você chama de boca? De ganhar na maioria, conversar com o Maia, liga para o Alcolumbre, chama o Mendonça, nome disso é política. Conversa com o Toffoli. Aí eu tô fora, entendeu? Não adianta eu ficar dando pitaco em algo que eu não entendo. Não entende. Não entende, né? Não entende. É da discussão enquanto ela está no âmbito do conservadorismo. Eu não consigo mais atuar. A partir do momento que a discussão sai do conservadorismo e passa para a política,
aí eu tenho que sair fora, porque eu não entendo nada de política. Certo. Sou eu que estou dizendo? Só vou lembrar o seguinte, vem um desgraçado aí, umas mulheres vêm falar, não, você tem que mudar o foco e atacar. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda, eu vou repetir. Se o Lula mandar você votar não votar no Bolsonaro, você não vai obedecer. Agora, se esse lixo, terça lixo, falar para você não votar no Bolsonaro e votar num outro, no Amoedo, ou qualquer porcaria que eles inventem, o povo vai atrás. Então, esse é o assunto importante agora. Esses são os inimigos do Brasil e do presidente Bolsonaro. Porque a esquerda não vai eleger o Lula. Pode soltar o Lula e deixar ele concorrer, que ele vai levar uma surra do presidente Bolsonaro. Agora, se esses desgraçados ficarem denegrindo o presidente Bolsonaro, aí o povo vai atrás, que nem débil mental. Tá bom? Eles estão me atacando há mais de um ano, eles vêm me atacando no Terça Lixo. Todos os meus alunos pediram para me levarem lá no Terça Lixo. O Alan levou essa escória, levou todos os lixos que atacam o presidente Bolsonaro, mas a mim não. A mim, o Alan dos Santos nunca convidou. Não entendo nada porque eu não ataco, porque eu não ataco o presidente Bolsonaro. Agora ele está falando que ele não atende nada de aliança, de Maia, de Alcolumbre. O nome disso é política. Se você não quer que o presidente converse com Maia, com Alcolumbre e bote ministro lá que são umas porcarias, vocês vão nas portas dos quartéis e peçam intervenção militar. Caso contrário, é isso que dá para o presidente fazer, é o que ele vai fazer. Uma limonada com um monte de merda que ele tem. Não é com limão, não. Porque não tem limão para fazer limonada. É merda mesmo. Tá bom? Ele falou, não entende nada de política, então por que não calar a boca todo esse tempo? Porque está falando para os alunos dele que ele entende de política. Eu não sei se eu vou achar a foto aqui dele dando um curso de política. Um monte de gente atrás dele, ele tirou uma selfie assim, né? Tirou uma selfie assim, um monte de aluno dele. Então quem é o inimigo hoje? É o Lula, é a esquerda? Aí por que você não fala da esquerda? Porque a esquerda não derruba o presidente Bolsonaro. Quem derruba o presidente Bolsonaro é essa escória aqui que está dando curso para ensinar as pessoas a ser conservadoras, e aí as pessoas pensam que estão lá para apoiar o presidente Bolsonaro, e mesmo que não fosse. Não existe curso de conservadorismo no Brasil, porque não existe conservadorismo no Brasil, existe o Bolsonaro. Como eu disse, o único político é anticomunista. Se você não é um anticomunista, você não é um conservador. Votar em Amoedo é lixo comunista e Partido Novo, tá bom? Então ele diz que ele não entende política, né? Não sou eu, não. Entendeu? Abre. Cala que todo mundo suma. Cala a boca! Cala a boca, traidor, desgraçado. Eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não! Pode vir candidato. Agora, Marta, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que conversar com o eleitor. Vocês não conversam. Ele disse o seguinte, eu não quero, vou pôr no início de novo, eu não quero só o Jair, porque o demônio não consegue falar o nome de Deus. Ele não consegue falar meu amado presidente Bolsonaro. Ele está ensinando a Marta Suplicy e o Fernando Henrique a derrotarem o Bolsonaro. Então ele está dizendo, eu não quero só o presidente Jair, porque o diabo não fala o nome de Deus. Eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não! Pode vir candidato. Agora, Marta, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que conversar com... Pode vir candidato? Não, eu só quero o presidente Bolsonaro e não é mais nenhum desgraçado comunista nesse país. Para ele, os outros candidatos não são comunistas. Para eles, para esse verme, para o Terça Lixo, é normal. 30 anos de políticos comunistas no Brasil, eles são outros candidatos como o Bolsonaro. Mesma coisa. Não vou voltar de novo. Quer que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não! Ele não quer, que fique só o Bolsonaro. Pode vir candidato. Agora, Marta, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que conversar com o eleitor. Vocês não conversam. Marta Suplicy. Olha a live que você vai fazer. Vou fazer uma live com o FHC. Pô, junta você e o FHC, não dá 50 visualizações, pô. Tá ensinando. Quem vai assistir o FHC? Ensinando a esquerda. Quem assiste a Marta? A derrotar o Bolsonaro. Pode entender vocês, Marta. Vocês querem tirar o Jair Bolsonaro? Vocês têm que começar a conversar com o eleitorado. Vocês querem tirar o Jair Bolsonaro? Esquerda, assassina, genocida, inimiga de Deus. Vocês querem tirar o presidente Bolsonaro? Ele está ensinando. Ele está ensinando. Vocês querem tirar o Jair Bolsonaro? Vocês têm que começar a conversar com o eleitorado. Querem tirar o Jair Bolsonaro. Jair! Não é Jair não, desgraçado. É presidente Bolsonaro. Outra coisa, parar de querer ensinar o eleitorado. Vocês têm que aprender com o eleitorado. Entendeu? Abre um canal de discussão e ouça as pessoas. Eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não!
Pode vir candidato. Agora, Marta, o que vocês têm que fazer? Você tem que conversar com o eleitor. Viu, Vocês não Marta? conversam. Viu? Olha a live que você vai fazer. Com o eleitor, Marta Suplicy. Vou fazer uma live com o FHC. Porra, junta você e o FHC, não dá 50 visualizações. Pô. Tá errado, vocês têm que Quem mudar. vai assistir o FHC? Pra derrotar o Bolsonaro. Quem vai assistir a Marta? Nem vai. Pode ninguém ver vocês, mano. Vocês querem tirar o Jair Bolsonaro? Vocês têm que começar a conversar com o eleitor. Ao invés de dizer o seguinte, ainda bem que esses desgraçados não sabem como derrotar o presidente Bolsonaro, ele está ensinando como derrotar, né? Tá bom? Ah, e agora é vídeo dele antigo, né? Esse aqui é de agora, né? Porque eu postei um outro aqui anterior, aí as pessoas falam, ele mudou, antigamente ele era, porque eu era também, eu votei no PT, eu votei no PSDB, eu mudei também, por que ele não pode ter mudado? Porque ele é o professor, ele não é um eleitor leigo, ignorante, ele está se dizendo professor de conservadorismo. Ele falou, tem um vídeo dele lá atrás que ele estava falando que ele vai aprender a ser conservador. Ele está aprendendo até ontem. Que tipo de porcaria de professor é esse? Que até ontem não sabia ensinar o que é ser conservador, agora ele é o especialista, dando curso. Ah, vão para o inferno. Uma coisa é você ser enganado como eleitor. Vocês acham que alguma vez eu me filiei a partido de esquerda comunista? Ah, por favor, pelo amor de Deus. Ah, e é isso aí, né? Professor de conservador, que nem disse a minha amada aqui, muito bem. Beijo no seu coração, parabéns, Vanende, bonita, linda, maravilhosa, e gosta de mim, que é uma coitada que todo mundo tem defeito, ela ainda é inteligente. Para ser professor de conservadorismo, tem que entender de política, não é isso? Ele disse que não entende, tá bom? Então vamos lá, mais um aqui do safado. Gente, eu não preciso fazer. Vocês querem vencer o Bolsonaro? Gente, eu não me oponho. Pelo contrário, eu torço para que apareça. Pelo contrário, vocês querem vencer o Bolsonaro? Eu não me oponho. Pelo contrário. Quer dizer, ele acha bom derrotar o presidente Bolsonaro. Ele acha que a Marta Suplicy e o Fernando Henrique, eles têm que juntar uma turma mesmo para derrotar o presidente Bolsonaro. Ele não se opõe. Vocês querem ouvir de novo? Vamos ouvir de novo. Porque não, vem um monte de débil mental que segue esse lixo, pensando que está lá lutando pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro. Só existe um homem anticomunista nesse Brasil, que é o presidente Bolsonaro. E o problema do Brasil não é corrupção, é o comunismo. Preciso fazer. Vocês querem vencer o Bolsonaro? Gente, eu não me oponho. Pelo contrário, eu torço para que apareçam cada vez mais nomes ligados à população. Eu torço para que a gente chegue em... Então, nomes ligados à população, tipo Lula, Haddad, né? Erundina, Suplicy, nomes ligados à população, não é? O Major Olímpio, o Frota, a Joyce, não é ligada à população. Que tipo de lixo fala isso? Vamos voltar. Preciso fazer. Vocês querem vencer o Bolsonaro? Gente, eu não me oponho. Pelo contrário, eu torço para que apareçam cada vez mais nomes ligados à população. Eu torço para que a gente chegue em 2022, a gente tenha 20 candidatos. Todos eles encontrando a representação. Todos eles, 20 candidatos para concorrer com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, esse animal que se diz professor de conservadorismo, ele supõe que exista no Brasil 20 políticos anticomunistas. Né? Se é que ele é um professor de conservadorismo, né? Agora, como ele é o comunista que ele não faz questão que tenha só o presidente Bolsonaro, porque ele é o único anticomunista. Para ele, um monte de político com um discurso parecidinho com o dele vai enganar todo mundo e nós vamos colocar de novo comunista lá, que nem Major Olímpio, que nem Joyce, que nem Janaína Pascoal, lixo de Modesto Carvalhosa, Ives Gandra, toda essa escória toda que o povo acha que é conservador. Tá bom? Vamos lá. Preciso fazer. Vocês querem vencer o Bolsonaro? Gente, eu não me oponho. Pelo contrário, eu torço para que apareçam cada vez mais nomes ligados à população. Eu torço para que a gente chegue em 2022, a gente tenha 20 candidatos. Todos eles encontrando uma representatividade junto ao eleitor. Eu não torço para que eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não! O que eu preciso fazer? Vocês querem vencer o Bolsonaro? É candidato? Não! O que eu preciso fazer? Vocês querem vencer o Bolsonaro? Gente, eu não me oponho. Pelo contrário, eu torço para que apareçam cada vez mais nomes ligados à população. Eu torço para que a gente chegue em 2022, a gente tenha 20 candidatos. Todos eles encontrando uma representatividade junto ao eleitor. Eu não torço para que eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato. Não!
ou eu preciso fazer? Não. Ou eu preciso que todo mundo suma, fica só o Jair candidato? Não. Eu não torço para que eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato? Não. Eu não torço para que eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato? Não. Eu não torço para que eu quero que todo mundo suma, fica só o Jair candidato? Não. Ou eu preciso fazer? Tem que repetir de novo ou não? Sou eu que estou atacando essa escória ou eles estão me atacando? Porque esse safado está no Terça Lixo há muito tempo. É funcionarinho lá, igual o Falsundes lá, o Che Guevara do Nordeste, agora é caseiro do Alan. Mas eu ir lá, eu não. Eu ninguém leva. Nem a Jovem Pan. A Jovem Pan leva o Fiuza, com Z. Fiuza com Z. Que eu escrevi com S lá, quase caiu o mundo na minha cabeça. Aliás, desculpa aí o pessoal que me segue no Cruzeiro, tem que sair tudo errado quando eu estou sem óculos, eu vou apertando e o editor escreve do jeito que ele quer, tá bom? Fiuza com Z. O Fiuza com Z é contratado pela Jovem Pan. Eu não. E vocês acham que o Fiuza com Z é conservador, é bolsonarista. Não tem uma frase que esse desgraçado fala, desse Fiuza que tem a palavra Bolsonaro, o nome Bolsonaro, que ele não denigre o Bolsonaro de alguma forma. Nunca! Vocês podem procurar. Cada vez que ele fala a palavra Bolsonaro, ele dá um jeito de dizer, ele é rude, ele é rústico, ele é atrapalhado, ele já fez erros, ele cometeu erro. Pega aí ele chamando o Barroso de palhaço, vocês vão ver ele falar que o presidente Bolsonaro já cometeu vários erros. Erros 1. É a tua mãe, desgraçado. Filho de um maldito, viu? Tem mais aqui? Tem mais? Em 2022, a gente tenha 20 candidatos. Todos eles... Quer ter 20 candidatos. Então, Haddad, Lula, Manuela Dávila, Maconhela Dávila, né? Todo mundo para concorrer com o Bolsonaro. Porque eles disseram, esse lixo disse, quando o Moro saiu, que o Moro era um candidato conservador para concorrer com o presidente Bolsonaro. Esse professor de conservadorismo, esse débil mental, esse zero à esquerda, esse monte de estrume, disse que o Moro é conservador. Os meus alunos que não têm primeiro, segundo grau, às vezes já sabem que o Moro é comunista faz 2 anos já. 2 anos que o Moro, todo mundo sabe que o Moro é lixo comunista. Esse professor de conservadorismo diz que o Moro é conservador. Ele e o Alan falaram, não, vai ter 2, nós vamos ter 2 conservadores, 2 caras de direita. O Moro de direita, desarmamentista, a favor de droga, a favor de feminicídio, de pedofilia, de aborto, vai para o diabo que os carregue. Vocês querem ser burro, essa tara sexual que vocês têm por ser feito de idiota, eu não tenho, não. Esse aqui é antigo dele, aí, ó. Vê se um conservador tem cabelinho desse aqui. Mas aí o pessoal fala, não, mas isso aí é antigo, ele mudou, porque eu também votei no Lula, eu votei no Fernando Henrique, no PSDB, mas eu não sabia. Você pode, sua besta, você pode. Todo mundo foi enganado, não tem problema ser enganado, o que não pode é o professor. Professor de medicina, ele é professor de medicina, desde que ele virou professor, ele sabe o que tem que fazer. Né? Que professor de medicina que ontem pensava que tinha que dar um tiro na cabeça para salvar a vida do paciente. O que esse cara está falando é isso. Está dando um tiro na nossa cabeça. A nossa única salvação é o presidente Bolsonaro. E esse verme está dizendo que não. Uma análise técnica, né? Se você for... Ele vai fazer uma análise técnica. Uma análise técnica. Tiranossauro Rex agora. Tiranossauro Rex. Vai fazer uma análise técnica, cabelinho, análise técnica. Ele não entende de política, ele não é professor de conservadorismo, porque ele apoia o Partido Novo Comunista e apoiava e continua apoiando o Partido Comunista Novo, Amoedo, comunista. Então, que porcaria de partido. Não, mas ele mudou. Nessa época aqui, ele era comunista. Agora ele não é mais. Aqueles vídeos ali que eu mostrei para trás é o quê? É de 15 anos atrás? Não, é de ontem, anteontem. Tá bom? Mas vamos ver o vídeo antigo para ver se a pessoa muda tanto assim. Fazer uma análise técnica, né? Uma análise teórica. Vamos falar aqui sobre a teoria da política. O Brasil que a gente gostaria de ter, qual é aquele Brasil mais inteligente nas suas tomadas de decisões. Amoedo. O cara acabou de falar ali, agora, essa semana ali, eu pus o vídeo ele falando que não entende de política. Agora ele está fazendo uma análise política e mandando você votar no Amoedo. Das suas tomadas de decisões, Amoedo.
Então, o Amoedo, eu vejo que ele é um candidato que seduz muito. Isso na eleição do Bolsonaro agora. Não é que foi enganado, eu votei no PSDB. Agora, na eleição do Bolsonaro. Professor de conservadorismo. Vocês têm esse tesão de ser filho de palhaço, que tenham, viu? Mas aqui não é aula para retardado, não. As suas tomadas de decisões, Amoedo. Então, o Amoedo, eu vejo que ele é um candidato que seduz muito aquele eleitor inteligente, que quer usar o raciocínio, aquele eleitor idealista, que sabe o Brasil que quer a longo prazo, aonde quer chegar. Então, assim, se você é um eleitor que está pensando lá... Amoedo, cria de Fernando Collor de Mello, comunista, envolvido no escândalo Banestado, que desviou bilhões e bilhões para paraísos fiscais, aqui nas Bahamas. Amoedo, um cara que virou diretor de um banco em 2 anos. Eu fui executivo de grandes multinacionais uma vida inteira. Eu levei 50 anos lá, 30 anos para chegar onde eu cheguei, para ser diretor de uma empresa. O Amoedo começou 1 ano, 2 anos depois, ele já estava comprando o banco. Mas que gênio, não? Mas que gênio, não? Mas que gênio, não? Não, Amoedo que é bom. Aonde quer chegar. Então, assim, se você é um eleitor que está pensando lá na frente, que não está achando que agora o Brasil está em pânico, que o Brasil está precisando de uma solução imediata, dá para esperar, dá para investir um pouco mais, aguentar mais um tempo para chegar num Brasil ideal, o seu candidato é o Amoedo. Viu? Porque o Amoedo, ele é inteligente. Não é o Bolsonaro, não, é o Amoedo, o seu candidato. Relacionado. O Amoedo, inteligente. Tem acesso à informação. O Amoedo é inteligente, bem relacionado. O Bolsonaro, não. Segundo o Fiuza com Z, o funcionário da Jovem Pan, funcionário do Dória, o Fiuza, todo mundo é conservador. O senhor que está atacando as pessoas que estão defendendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai lá, o Bolsonaro dá entrevista, de seus débeis mentais, porque o presidente ele é político, ele precisa de voto. E o povo é burro, o povo assiste, que nem você assiste, Jovem Pan, não é isso? Então o presidente sabe, o presidente vai lá, para você não ficar ouvindo só lixo lá. Então o presidente é bem relacionado. É um homem inteligente, fino, né? O Amoedo, né? O Amoedo. O presidente não. Segundo o Fiuza com Z, ele é rude, atrapalhado, tem dedo podre, não sabe fazer nada, errou muito já, né? Mas o Amoedo é fino e elegante. Muito fino e elegante. Que nem diz o Carlos Bolsonaro, tem muito o quê que o Carlos fala? Que nem o Moro, né? Muito, eu esqueci a palavra, vocês sabem qual que é, né? Vai, depois a gente fala. Externa do Brasil. Que nem o Moro, né? Então, se você quer um candidato que sabe o que dá certo, que está vendo as experiências internacionais, que vai conseguir ter uma relação muito próxima. Professor de política, que acabou de falar no vídeo agora, ontem, que ele não entende de política, mas está ensinando política para vocês. Com organismos internacionais, com política externa, e que vai saber o que é de tendência para se trazer para o Brasil. Amoedo, entende de política externa, com a China, né? Com o Lula, igualzinho o Lula fez, né? Vocês viram ontem um barco pescando, o barco chinês bateu, o brasileiro não pode nem pescar no nosso litoral, né? Então o Amoedo entende de relação externa, né? Então, a médio e longo prazo, seu candidato é o Amoedo, não tem ninguém melhor. Ele é o mais capaz, ele é o mais inteligente para um projeto de longo prazo. E não só ele, como um projeto que ele criou, né, para o novo. É um projeto muito interessante, muito bom para os estados e para o governo federal também. É muito interessante o programa do Novo. Está apoiando a máscara na cara, isolamento social, ninguém pode trabalhar, acabando com a economia dos estados, acabando com o emprego de todo mundo, o Amoedo contra a cloroquina. Não, mas ele não sabia, esse vídeo é antigo. Ele não sabia. O professor de conservadorismo não sabia. Vocês acham que o Enéas não sabia que o Partido Novo é comunista há 20, 30 anos atrás? Vocês acham que eu não sabia? E bom é ele. Vê se tem algum curso de conservadorismo do Dr. Marcelo Frazão. Mas ele tem, né? O Amoedo, que é a favor de tudo que os governadores fizeram agora. Tudo. A favor do aborto. Todas as pautas comunistas. E esse cara não sabia que o Amoedo era comunista. Né? Vê se tem curso. A única coisa que tem é isso aqui, ó. Meu zap para vocês falarem comigo, para ainda tirar dúvida de graça, e as minhas contas para ajudar.
que nós estamos tentando comprar um computador faz um mês, conseguimos juntar R$1.500. Esse aqui, só, a única doação que a gente tem, é o único jeito. Porque o meu canal foi desmonetizado inteirinho. Pergunta se o dele foi desmonetizado. Vocês acham que se eu tivesse... Se você for fazer uma análise técnica, né, uma análise teórica, vamos falar aqui sobre a teoria da política. Teoria da política, que ele falou que não entende. Qual é aquele Brasil mais inteligente nas suas tomadas de decisões? Teoria da política, tomada de decisão. O que é? O presidente Bolsonaro vai e fala com o Maia, aqui, seu safado, aqui, ó, Columbo, segura a tua onda, o povo está comigo, as Forças Armadas estão comigo. Política, né? Mas ele falou que não entende. Ele disse que não entende. Nos outros vídeos, se você não assistiu, assista esse vídeo umas 50 vezes. Se você ainda está achando que ele é bonzinho e não é um inimigo. Ah, não, você tem ódio no coração. Não. Eu falei para a mulher agora no Twitter. Quer ver? Eu vou ler o Twitter. Vou ler o meu Twitter. Ah, eu não vou achar. Cadê? Eu falei para ela, minha filha, você não entendeu. O objetivo aqui não é a informação. O objetivo aqui é ensinar a atitude. Se você quer salvar a sua vida e a vida dos seus filhos, eu preciso, o presidente Bolsonaro precisa, você precisa que você odeie essa escória, que você trate essa escória amaldiçoada por Deus, porque essa gente traiu Deus em 1985, amaldiçoou a própria alma, a própria existência. São eles os amigos de Deus, os comunistas, ateístas inimigos de Deus, socialista comunista, tá certo? Então você tem que odiar essas pessoas. Você tem que querer uma Constituição que coloque um desgraçado desse na cadeia. Ou, no mínimo, um cara que nem esse aqui vai falar, agora se cala a sua boca, vai ficar dentro da sua casa, porque é você que está tirando o voto do presidente Bolsonaro. Não é o Lula. Não é o Lula. É você que está colocando os eleitores do presidente Bolsonaro contra ele. É você, seu salafrário. Você e aquele safado do terça-lixo lá, do Alan dos Santos. Tá bom? Cadê a maleta? Cadê? Vamos mudar o país, vai salvar o Brasil, a maleta. A maleta, você não sabe, ele está lutando contra o STF, porque o STF rasga a Constituição. Aqui eu escrevi aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês lerem. Não vai dar? Olha lá, ó. Eu vou ler para você, tá no meu Twitter. O STF não rasga a Constituição toda hora, como todo mundo fala. Não rasga a Constituição, o STF. Não rasga. Vocês aqui são burros, animais. É a Constituição que ele permite que o STF faça o que faz. Animais estúpidos. Se rasgassem, seria uma maravilha. É exatamente isso que queremos. Uma nova Constituição anticomunista, para prendê-los, para prender o STF. Eles usam exatamente como planejaram a Constituição, para escravizar o brasileiro e manter impune os comunistas. Aprendam. Tá bom? Tá aqui, ó, no meu Twitter. Aprendam. Ai, o STF está rasgando a Constituição. Todos os bolsonaristas falando isso. Tá rasgando, não. Não estão rasgando, não. Eles estão usando ela exatamente como ela foi planejada. Vírgula por vírgula, seu débil mental. Ah, ele chama nós de burro. Eu defendo o bandido, eu defendo o Fernando Merda, o Fernando Cogumelo, que tá doidão, atacando o presidente, o Alan dos Santos lixo, terça lixo, mas não pode. Então deixa o país pegar fogo e continuar sendo dominado por terrorista comunista, né? No STF. O negócio é falar da Maju, do Barroso, né? Da cabeça de pinto, do Toffoli, do Sapo Mendes, né? E blá, 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 blá. Cada semana é uma porcaria. É uma maleta, é a lagosta, é o cabeça de pinto, é não sei o quê, é fake news. E falar para o povo que interessa, não. Falar para o povo que interessa, não. O que interessa para o povo? Cala a boca, deixa o presidente governar o Brasil, que está fazendo o que dá, e é uma maravilha, ou vocês vão para as ruas e peçam ajuda para quem pode combater o STF. Atacar o STF é coisa de débil mental, não é uma atitude. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Não vou falar de novo. Isso não é coragem. Isso é para se promover, é coisa de débil mental. A única instituição que tem poder sobre o STF são as Forças Armadas. Então, vocês calem a boca e deixem o presidente governar, porque aqui não tem intervencionista, não. Nós queremos o presidente governando o Brasil,
Ou se vocês querem prender o STF, eu dei a solução. Vão e peço ajuda para quem pode, que são as Forças Armadas. E não é por isso que a gente é intervencionista aqui, não. Retardados. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, não entende de política, estou falando tudo desse. Esse aqui é outro, tá bom? Postei lá. Lixo, Caio Coppola, que todo mundo viu, né? Fiuza, né? Vocês acham que a Jovem Putin vai me contratar? A Jovem Putin paga pelo Dória. Olha lá, o microfoninho do Caio Coppola, comunista, Partido Novo Comunista. Não, mas ele é inteligente. O senhor, esse doutor Marcelo, está atacando as pessoas que estão defendendo o Bolsonaro. É isso mesmo. Vão buscar o discurso do Caio Coppola o dia que o Moro saiu, para vocês verem. Ele acabou com o presidente Bolsonaro. Destruiu o presidente Bolsonaro, esse monte de lixo aqui. Vão assistir o vídeo no Kim Paim, lá atrás, que aprendeu comigo, e depois foi lá para o lado do Terça Lixo, tudo bem, não tem problema, cada um faz a escolha que quer na vida. Aprendeu comigo que isso aqui é lixo comunista, fez um dossiê. Vão lá assistir o dossiê sobre o lixo do Caio Coppola, a relação dele com a Globo, com a Jovem Putin, né? Com o Moro, com o Amoedo, né? Amoedo, o mesmo do Fernando Lixo Meda, né? Fernando Cogumelo, né? Então, por aí vai. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Leno, aqui, ó, para quem não assistiu, ó, vamos ver. Tirar do governo todos os corruptos de uma só vez, promovendo assim o saneamento das instituições, sem contudo atropelar a democracia. Como seria? Hoje eu vou mostrar para você como isso é completamente possível e viável. Então vamos começar por uma ideia. Segundo a teoria geral do Estado, quando um território é tomado pela primeira vez, o povo, juntamente com as Forças Armadas, são os dois primeiros personagens em cena para a construção de um novo país. A democracia, então, é apoiada nesses dois pilares. E apesar da confusão de muitos, é só a partir daí que temos o surgimento do Estado e, por consequência, das suas instituições. Então, é um erro a concepção de que as instituições representam a democracia, uma vez que o povo é anterior. Portanto, todo o poder emana do povo. É sempre a vontade popular. Não é através de parlamentar, não. Destino. Há algumas décadas sofremos o ataque do marxismo cultural, que é uma filosofia ateísta. Eu não vou acabar de assistir, de passar. Quem não viu ainda esse vídeo tem que ver. Se você não viu, você não é digno de estar andando em duas patas. Se não viu e não entendeu, pelo amor de Deus, se não viu, vá procurar, vai entender, tem no meu canal, tá bom? Eu não vou deixar aqui para não ficar longo o vídeo. Todo mundo do meu canal já viu, tá bom? Aqui, ó, no Twitter de novo. Todos os cocô, os lixos, traidores, ó. Lixo comunista. Aí. Um monte de lixo. Um monte de lixo que todo mundo fica falando que é conservador, né? Como é que chama esse safado que passou aqui? Bom, vocês já viram as caras. Romário, esse lixo todo. Bom, é isso aí, pessoal. É isso aí. É mais ou menos isso que eu tinha que falar. Esses lixos, todos que votaram contra agora o presidente Bolsonaro, que esses vagabundos queriam aquele aumento para funcionário público. O desgraçado funcionário público não pode ficar um ano sem aumento, mas a pessoa pode ficar anos desempregado, né? Mas aí a gente vota em sindicalistas, que nem o Amoedo desse cara e tudo mais. E por aí vai. Então, tá bom? Peguem lá no início do vídeo e cortem e mandem. Eu vou fazer isso e vou postar nos grupos. Mandem a explicação. Por que, se você não votar no Bolsonaro, você é comunista? Por quê? Rapidamente. Vocês já entenderam? Porque só existe um único político anticomunista no Brasil, Bolsonaro e a família dele, certo? Então, a família, né? São os únicos. Quando você critica o presidente Bolsonaro, você está dizendo que tem outro melhor. Quando esse Fernando Merda fala o que fala, está dizendo que vai aparecer um monte de gente, né? Quer dizer, nesse caso ele está falando da esquerda, de colocar a esquerda para concorrer e derrubar o presidente Bolsonaro. Mas vamos falar de gente da direita. Quem? Quem é anticomunista? Pergunta para o Fiuza, com Z, da Jovem Putin, pergunta para o Fiuza se ele quer criminalizar o comunismo, porque todo jornalista, maldito terrorista desse país, que o povo chama de jornalista, vai ser preso, interrogado, preso, prisão perpétua, cadeira elétrica, injeção letal. É isso que a gente quer, é isso que o povo brasileiro quer.
Terrorista não é jornalista. Jornalista não é terrorista. Jornalista que finge que é jornalista e está conspirando contra o país é terrorista comunista. Então, aqui, Fiuza, o presidente Bolsonaro não é atrapalhado, não. Ele não é rústico, não. Ele não é rude, não. Ele não é mal educado, ele não é grosseiro, não é nada disso, não. Ele é homem como eu. Não é um covarde que está trabalhando para os inimigos da nação, para jovem Putin, do Dória. Viu, Fiuza? Então, vocês podem fingir que estão apoiando o presidente Bolsonaro, tanto que vocês quiserem. Caio Coppola, lixo imundo. Tá bom? Vocês podem fingir, Augusto Nunes, essa escória. E vocês podem ficar que nem retardados assistindo os inimigos da nação, do presidente. Esses inimigos escravizaram o povo brasileiro nos últimos 30 anos. Se o idiota não entendeu que não existe nada na mídia do mundo que não seja comunista, não merece 5 minutos do meu tempo. Tá certo? Ah, mas eles estão falando a favor do governo. Então, sim, 90% falam a favor do governo e os outros 10% eles falam mal do Bolsonaro. Por quê? Porque não dá para falar mal do governo. O Bolsonaro faz tudo perfeitamente. O governo é uma maravilha. Então, é pleonasmo falar bem do governo. Você está constatando o fato. É isso que Fiuza com Z faz. Quando ele tem que dar o mérito para o presidente Bolsonaro, ele vai lá e enfia uma facada nas costas do presidente Bolsonaro. Vocês não conseguem entender isso mesmo? Fazer esse raciocínio mínimo assim, que é o que um caramujo consegue fazer, uma tartaruga consegue fazer esse raciocínio. O cara fala bem do governo, porque isso é um fato inquestionável, que o governo é uma maravilha. E toda vez que não tem alguma coisinha que não está dando certo, porque o Bolsonaro é um gestor, não é Deus, ele não faz assim, as coisas acontecem, ele testa pessoas, quando está ruim ele manda embora, aí o desgraçado desse vem dizer que o presidente está errando, fazendo coisa errada. Quer dizer, está denegrindo o presidente, diminuindo o presidente. Jair, quando você chama o cara de Jair, que o demônio não consegue falar o nome de Deus, que nem o Fernando Merda faz, você está diminuindo o que é o presidente Bolsonaro, a importância do Bolsonaro. Então não é Jesus, Deus, que vai salvar esse Brasil. Deus já colocou o presidente Bolsonaro aqui. É ele que é o único salvador desse país. Um único homem anticomunista. Se não entendeu, vá pro diabo que o carregue. Vá, aperta o botão e vá para os quintos dos infernos, que é para onde vai todo maldito que critica o presidente Bolsonaro, porque ele é o único capaz de defender a doutrina de Deus nesse país. Se você está criticando, você vai para os quintos dos infernos defender a doutrina do anticristo. Seu débil mental. Eu não sou professor de APAE, não. E não tem nada a ver com criança especial, hein? Não vem encher meu saco, que eu ajudo a APAE há 30 anos. Grande abraço a vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, pessoal. Fiquem com Deus.